e que vocês enxergam que as guerras estão vindo. 2 anos depois, iniciou a guerra. Deus dizendo para Israel: se prepare, Israel. Vão tentar te pegar, mas lembre-se que eu sou com vocês até a consumação dos séculos. E a promessa dele não passa, permanece para sempre. Naquele dia, aqueles trovões soando, gritando, como se estivesse falando. Eu não ouvia a voz, eu ouvia estrondo, estourava. Todos que estavam aqui nessa cidade ouvem. Os sábios entenderão na hora. Os loucos ficarão como cegos. E aqueles trovões soavam, estouravam o céu, irmãos. Nunca tinha visto aquilo. Mas como a gente sabe que Deus nos chamou para uma obra neste mundo, a gente sabe que é verdade da parte dele. Naquela hora, estourou. A hora parou. Ficou uns 15 minutos trovejando daquele jeito e parou. Chacoalhou a terra, irmãos. Não estava com aquele tempo de chuva em volta da terra, não. Do nada, logo começou as nuvens e se formou desta maneira. Agora eu vou ler as escrituras para você. Você lembra que João estava lá no céu? Você lembra que houve silêncio por meia hora? Lembra do que eu acabei de falar para você? Houve silêncio por meia hora, meu irmão, minha irmã. Olha o que está escrito nas escrituras. Quando eu fui ali, o Senhor mandou ir neste livro no mesmo momento. Ouça com atenção. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Como vai entender o tempo do céu? Dá para nós compreender o tempo do céu? Não. Mas se mostrou para João é o tempo do homem. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus. Foram-lhe dados 7 trombetas. Quando isso acontecesse, isso aconteceria também. Foi-lhe dado 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Veio o anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Ele tinha um incenso, ele tinha uma taça de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. O que é o incenso? A oração de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. São as lágrimas que diz tudo sobre você, sobre mim na terra. O fumo do incenso subiu com as orações de todos os santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O que ouviu? Incensário encheu do fogo do altar, lançou sobre a terra. Houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Isto é sério, irmão. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva, fogo, misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Você observou que sobre a face da terra, esses tempos atrás, o ano passado, fogo tomou uma proporção sobre a terra, mas ninguém observa. Irmãos, ele opera tanto com o exército da terra quanto com o exército do céu. A Bíblia diz. Sabe as estrelinhas que brilham no céu? Para mim, você, nós, nós olhamos para ela. São todas iguais. Cada uma difere-se da sua glória. Diante de Deus, Deus conhece cada uma pelo teu nome.
Ele chama cada uma pelo teu nome. Cada uma delas tem um nome diante de Deus. E Ele chama cada uma delas pelo teu nome. Lembre-se. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Houve saraiva, fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta. Foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. Perdeu-se a terça parte das naus, barcos, navio, tudo. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta. Essa estrela, o nome dela era Absinto. Terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Sabe o que é você ter 7 para 8 anos de vida e você ter um sonho com essa estrela descendo na terra, no horizonte, à noite, luz neon, azul, verde, vermelha, uma língua de fogo para trás dela e ela descendo como se em câmara lenta na terra. Você falando, meu Deus, quando ela atingir a terra, acabou com tudo. Sabe o que é você ter um sonho quando criança ainda? E você não entender e falar, meu, por que Deus dá só essas coisas para mim? Senhor, por que para mim, Senhor? Tem tantas pessoas nesse mundo, por que o Senhor não dá para outros? É para você, é para ti. Irmãos, é difícil, irmãos, mas ouve bem o que eu estou falando para ti. O quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol. Não é loucura dos homens que anunciam muitas das vezes. Muitos anunciam as palavras de Deus por dinheiro, mas eu anuncio pelo amor, porque tem que ser pelo amor. As almas têm que se achegar a Deus. Não é pensando, eu tenho que comer, irmão, eu tenho que beber. Se eu não comer, se eu não beber, vou sentir fraqueza. Se você não comer e não beber, você vai sentir fraqueza. Temos que cumprir os nossos mandamentos na carne também. Os desejos carnais. Temos que viver na terra. Com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos, com as nossas filhas. Passear, curtir, comer no restaurante, numa pizzaria, viajar. Sim, irmãos. Mas não podemos perder a essência do céu, a essência de Deus. O amor, o refrigério pelo teu próximo. Olha o que a Bíblia continua a dizer. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Lembre-se dos sonhos que eu tive. Que o sol estava como... A terra estava aqui entenebrecida. Só uma porção dela o sol brilhava. Era muito pouco. Tudo era noite. Não tinha mais dia. Porque os homens não poderão fazer nada. Os homens, nada eles poderão fazer. Porque quando a luz do sol se atenebrecer, significa nada mais. Nem a luz brilha. Os homens que pensaram que ia ser o juiz, não. Quem julga as nações, o mundo, é Deus. Ele não quer a mão do homem, ele quer a própria mão dele, agindo, curando, salvando, fazendo, libertando, restaurando, transformando. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Juízo de Deus. E a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos, que hão de ainda tocar. Irmãos, naquele ano, 2012, os anos se passaram. Quantos anos faz de